Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, a primeira edição nessa quinta-feira, 4 de janeiro. Ainda não foi através de um anúncio oficial do Botafogo, é verdade. Mas segundo o jornalista André Hernan, o Glorioso se acertou com a equipe do Santos pela contratação do goleiro John. Ele está emprestado ao Valladolid da Espanha até o meio do ano, mas a equipe espanhola, segundo as últimas informações, não vai se opor por um rompimento desse contrato antes do tempo. E dessa maneira, caminho livre, caminho aberto para que o John possa defender o Botafogo já no começo dessa temporada de 2024. Já, vamos trocar uma ideia aqui sobre todos os detalhes dessa negociação para que você possa ficar muito bem informado. Além disso, vale destacar nesse vídeo uma novidade sobre o caso do Benjamin Roleiser, meio atacante do Estudiantes de La Plata, que tem aí o interesse do Botafogo e também do Benfica. O GE conseguiu apurar e descobriu o valor da negociação. Uma bela proposta do Botafogo. Outros tempos. Só que antes de mais nada, Fogão, antes da gente poder trocar uma ideia sobre tudo isso, fica aquele pedido para você deixar o seu like, você se inscrever aqui no canal, porque dessa maneira a gente pode alcançar cada vez mais botafoguenses e com isso também podemos alcançar as nossas metas. Os 38 mil inscritos estão logo ali e muito em breve os 50 mil serão uma realidade. É o grande alvo dessa temporada de 2024. Um último recadinho, antes da gente ir para as informações que interessam, é a programação, a nova programação do Fala Fogão nessa temporada de 2024. 8 da manhã, sempre tem aqui Radar Alvinegro, primeira edição, um vídeo com as últimas informações, as últimas novidades do Botafogo. Na hora do almoço, a nossa tradicional resenha, ali por volta de 1h30, 1h40, falando de tudo que está acontecendo no Noticiário Alvinegro. 18 horas, Radar Alvinegro, segunda edição. Mais um vídeo com mais informações. Ou então, opinião, análise, enfim, aquilo que for pertinente para o momento. E terça, quinta e domingo, às 22 horas, resenha também, novamente aqui no canal. Essa é a programação do Fala Fogão, uma programação que vai ser bem recheada nessa temporada de 2024, com muita opinião, informação, análise, comentários, enfim, muita coisa bacana. Então se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de todas as novidades. Tudo isso dito, vamos ao que interessa. Vamos começar falando aqui sobre a situação do Benjamin Roleiser. Não é novidade para ninguém que o Botafogo quer o jogador. E também não é novidade para ninguém que quem toca essa negociação de fato é o John Textor. Todo mundo sabe que nessas negociações que envolvem altas cifras, o John Textor toma a dianteira. Por isso que a gente tem sempre que ponderar sobre o papel do Mazzocco em muitas negociações. A gente vê muito torcedor apontando o dedo para o Mazzocco, dizendo que o Botafogo não está contratando ninguém por conta do Mazzocco, mas está aí. O John Textor assume a dianteira e chama para si a responsabilidade nessas negociações que envolvem mais grana, mais dinheiro. Então, isso tem que ficar muito claro. O GE apurou e descobriu. A proposta do Botafogo pelo Roleiser é de mais de 8 milhões de dólares. Você tem noção disso, Fogão? Quando que a gente poderia imaginar o Botafogo oferecendo propostas dessa magnitude? É bom a gente saber que cada vez mais o Botafogo vai se colocar nessa condição. É claro que a gente espera a contratação, a conclusão desse negócio. Só que a gente tem que lembrar, o Roleiser quer jogar no futebol europeu. E aí entra o grande ponto. O Benfica contratou o Marcos Leonardo e acabou de contratar um outro garoto do Vélez, um garoto de 17 anos, pagou uma nota também. Dificilmente vai avançar pelo Roleiser nesse momento. Eles podem até fazer a proposta, mas para a chegada do jogador no meio de 2024, na janela de verão do futebol europeu, que é a principal janela lá do futebol europeu. Vale lembrar. Ele poderia, portanto, ser contratado pelo Benfica, mas seguir no Estudiantes até o meio de 2024. É uma possibilidade. Mas, segundo consta, a proposta do Botafogo é melhor do que a proposta do Benfica. E, claro, todo mundo sabe, no Botafogo hoje você tem uma ponte, uma ligação direta com o futebol europeu. Só que o Roleiser teria que estar disposto a passar pelo menos um ano e meio, de repente, no futebol brasileiro, depois indo para a Europa. Não sabemos se esse é o desejo do jogador. Ele quer ir para o futebol europeu, isso a gente sabe. Mas será que estaria disposto a
reajustar a rota do seu planejamento de carreira? Essa é a grande questão no momento. Depende da vontade do jogador. O Estudiantes quer vender. Então, por parte de Estudiantes e Botafogo, tudo alinhado. A proposta muito boa, já deu ok e tudo mais. Realmente, está nas mãos do jogador a decisão. Como o John Textor está tocando a negociação, a gente pode imaginar que ele está usando toda a lábia que possui para apresentar um projeto super bacana, financeiramente falando e esportivamente falando, que tenha êxito. Afinal de contas, a torcida do Botafogo está precisando de uma ótima notícia quando o assunto é uma negociação desse porte. Ah, e vale destacar, segundo o TF, o Botafogo, quando mandou a proposta pelo Medina, primeiro de 7 milhões de dólares, depois chegando a 9 milhões de dólares, foi junto que mandou também para o Rolaser. Não essa história de se contratasse um, não chegaria o outro. Não, mandou proposta pelos dois, totalizando aí na casa dos 80 milhões de reais. Pois é, isso, no meu entendimento, é buscar ser agressivo no mercado. Mesmo que seja buscando jogadores mais jovens que têm esse potencial de revenda para o futebol europeu. Mas não dá para desconsiderar que é uma maneira diferente do Botafogo se posicionar no mercado. A reclamação geral do torcedor muitas vezes era que o John Textor só queria jogador 0800. Mas esse padrão de negociação de propostas dessa magnitude mostram uma busca diferente. Claro, a gente espera que tenha êxito, porque não adianta ser agressivo só na proposta. A gente tem que conseguir trazer os jogadores. Não é verdade? Falando agora sobre o goleiro John, Fogão, vamos comentar aqui algumas questões bem pertinentes e interessantes sobre o goleiro. Ele foi titular do Santos naquela Libertadores de 2020, quando a equipe da Vila Belmiro foi vice-campeã. Perdeu para o rival Palmeiras por 1-0 no Maracanã, gol do Breno Lopes. O John não teve a menor culpa no gol do Palmeiras, diga-se. E claro, ele foi muito importante naquela campanha. Só que com a perda do título, meio que vira um bode expiatório, né? Sempre acontece quando você perde um título, ainda mais para um arquirrival. O Santos encara o Palmeiras ali na final e acaba sendo derrotado. Então, tem consequências. Na primeira oportunidade que o John foi substituído, quem entrou no gol do Santos? O João Paulo. E o João Paulo, todo mundo sabe, é um baita jogador. Indiscutível. O Santos, claro, poderia trazer de volta o John para disputar a Série B. Mas o João Paulo concordou em reduzir o seu salário. E dessa maneira, o Santos, que precisa fazer dinheiro, está vendendo o Marcos Leonardo, viu com bons olhos também, vendeu o John. Segundo o Diário do Peixe, que cobre a equipe do Santos, o Botafogo fez uma proposta de 1,5 milhão de euros. Na cotação atual, aí na casa dos 8 milhões de reais por 85% do jogador. E segundo o André Hernan, o contrato do Botafogo com o John vai ser de 4 temporadas. É um goleiro que já tem ali seus 28 anos. Então está numa ótima idade. Normalmente, os goleiros, quando começam a se destacar mais, é que estão justamente nessa faixa etária. É muito comum isso acontecer. Um goleiro que passou um tempão no banco de reservas, e aí quando chega ali nos seus 27, 28 anos, 29 anos, de fato assume a titularidade de uma grande equipe. O John, que foi titular do Santos naquela Libertadores, também foi titular durante um período no Internacional. Lembra da defesa naquele jogo Vasco e Inter, lá no Beira-Rio, que o goleiro se recupera e faz uma defesaça no chute do Piton? Era o John. Fora outras grandes defesas que o John fez com a camisa do Internacional. Pô, Vitor, mas por que então ele perdeu a vaga para o Rocher? Porque goleiro, é posição de confiança do treinador. E o Kudê pediu a contratação do Rocher, mesmo que o John estivesse fazendo um bom trabalho. É só você pegar as defesas, os jogos que o John fez pelo Inter naquela época. Ele de fato vinha fazendo um bom trabalho. Mas o Kudê queria o Rocher. E cá entre nós, foi uma baita oportunidade de mercado que o Internacional conseguiu aproveitar. O valor da negociação do Rocher foi baixíssimo. E o Rocher, todo mundo sabe, é um baita goleiro. É da seleção uruguaia e tudo mais. O John, então, que quer jogar, foi buscar novos ares e acabou indo para o Valladolid da Espanha. Ele vinha jogando, mas acabou se machucando e virou reserva. Até por isso, o Valladolid não está fazendo tanta questão de manter o John até o fim do seu empréstimo, até meio de 2024.
E essa foi a brecha para que o Botafogo, que já tinha demonstrado interesse no arqueiro em 2022, pudesse, enfim, contratar o jogador. É bem interessante que a gente tenha um goleiro como o John. Era necessária a contratação de um goleiro e o ideal é que fosse de fato brasileiro, porque dessa forma a gente não ocupa uma vaga de estrangeiro no gol, onde a gente já tem o Gatito, que conta como estrangeiro. O Gatito não tem cidadania brasileira. Ele tem a cidadania paraguaia, claro. Além disso, a cidadania italiana. Se não me falha a memória, a cidadania italiana. E justamente por isso, não dá para você ter um outro goleiro estrangeiro, porque você relacionaria para uma partida 2 estrangeiros e, de repente, teria que tirar alguém de linha. Não faria sentido, verdade seja dita. Mas, apesar disso, o Botafogo buscou saber sobre alguns goleiros estrangeiros, tá? Mas que bom que o John foi o contratado. E que tenha muito sucesso, né, Fogão? O PR fez um grande primeiro turno, indiscutível, fez defesas monumentais. Mas no segundo turno deixou muito a desejar, nem parecia aquele goleiro, nem foi sombra, na verdade, daquele goleiro do primeiro turno. Então que o John possa nos entregar melhor regularidade. Eu quero isso, um goleiro muito regular, confiável, então que o John tenha muito êxito e sucesso com a nossa camisa. Enfim, essas são as novidades que eu queria passar para você. São novidades interessantes. A primeira contratação de 2024 está sacramentada. Agora é esperar o anúncio oficial do Botafogo. Mas, pelo menos, essa questão de contrato e tudo mais, segundo o André Hernan, está resolvida. Beleza, Fogão? Vou voltar aqui na hora do almoço, ali por volta de 1h05, então conto com a sua presença. Um grande abraço e até a próxima.